Boa noite, irmãos. Boa noite. Essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estar aqui nesta noite, para nós, motivo de alegria. Por quê? Muitas vezes, por circunstâncias, às vezes nós não podemos estar na casa do Senhor, às vezes por viagem ou por problema de saúde, mas o Senhor tem dado a oportunidade. Não é que temos saúde, muita saúde, mas o Senhor até aqui tem nos abençoado e tem nos sustentado na força do seu poder. Por isso, nós, momento de gratidão a Deus por poder estar aqui mais uma vez, especialmente a nossa vontade de estar nesse compromisso, mas na escala, mas já tinha compromisso mais anterior, pela aí assumiu um compromisso lá em Cataguases. Então, eu assumi esse lugar. Se porventura não tivesse uma visita que minha mãe dizia que talvez estaria aqui, nós gostaria de ouvir, não é isso? Mas o Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui nesta noite. E nós temos unicamente a agradecer a Deus. E quando o Senhor me lembra as coisas mais antigas, apesar que nós queremos dar logo tradicional, mas não podemos deixar. É muito importante nós estarmos diante da nossa juventude, criança, no estudo da palavra de Deus. Hinos, nós aprendemos muito de criança, aquilo continua na nossa mente como se fosse hoje. Se eu estava em 1917, eu creio, eu devia ter volta de 5 anos, eu cantando esse trato, eu fui uma reunião com terça-feira para a casa de Alfredo, na casa do Mungu, na casa da mãe, que é do Chiquinho, e a mulher era a mãe da Gersi, da Laís, e era assim, cada terça-feira, parece, ou quinta, tinha essa reunião. E a gente foi cantando isso, cantava lá esse hino, aquele És minha força, Senhor da vida, e muitos outros hinos. Nós cantávamos na escola, falando de mestre, aos domingos na escola, fora da hora da reunião, às 4 horas da escola lá. E esses hinos nós aprendemos em criança, nos estudos bíblicos daquela época, a gente tem eles em mente. Hoje lembra daquela pessoa falando de criança. Que bênção! Aquilo que aprende de criança na música é muito interessante, nós. E tudo, na mocidade, vai se envolver um pouco mais novo, a dedicar e trabalhar, porque aí aprendemos mais e mais. Por isso, nós sentimos alegres de ser que o Senhor nos conceder já nessa idade, mas ainda, apesar de esquecendo muito, mas ainda com esse privilégio de poder falar desse amor de Deus, da graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Quando nessa noite o Senhor vai dar uma oportunidade, mais uma vez, já deu, estamos aqui com a palavra, a Bíblia aberta, todos nós podemos abrir a Bíblia, se tiver a sua Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia havendo assim dizer, um livro escrito chamado o Apocalipse, na carta, nas primeiras cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia. E isso nos realmente o Senhor Jesus já, e depois de ser assunto ao céu, João, o apóstolo amado, por certo, era poucos apóstolos que já restavam com vida naquela época, e eles estavam muito, já deve ouvir a palavra, ele
já preso numa ilha, estava exilado por causa do Evangelho, o Senhor apareceu para ele, para que ele escrevesse essas cartas e enviasse às 7 igrejas da Ásia. E nós vamos ler unicamente um versículo do capítulo 2, que é uma pena para aquele que vencer. E depois, no capítulo 3, nós vamos ler do 14 ao 28. É isso, não? Isso mesmo? No capítulo 2, o versículo é o 17. Apocalipse 2:17. Não pode ler para nós. Quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz às igrejas. Ao que eu vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece senão aquele que recebe. Deus abençoa, amém. Deus abençoa a leitura da sua palavra, esse versículo, apenas por enquanto. Ao que vencer, dar-lhe a comer do maná escondido. Se nós fôssemos ler todos esses 2 capítulos, o primeiro conta que o aparecimento de Jesus de João, o apóstolo amado dele, quando ele disse: eu sou aquele morto e estou vivo. Eu sou o alvo, eu sou o homem, eu sou o começo e o fim. Depois ele disse: eu sou aquele que morto e estou vivo. E logo ele reconheceu que era o Senhor Jesus ressurreto. João, falando resumidamente para não tomar um tempo, João quis ajoelhar, ele disse: prostou diante de Deus. Aí falou: não, levanta. Você é nosso conservo, a gente pode demorar a falar, somos conservos. Quer dizer, eles viram juntos, eles servem, os dois viveram juntos, trabalharam junto, e ele levanta, e ali ele tinha alguma coisa para falar com João. Ele falou o que ele queria falar, que ele escrevesse essas cartas às 7 igrejas. Tem aqui 7 cartas, nesses 2 capítulos, para as 7 igrejas. E todas elas, ele fala: ao que vencer. Ao que vencer. Vamos, mas primeiro, eu gostaria de fazer menção. Por que ele fala que vencer? Porque o que vencer, primeiro ele tem que ter uma experiência com o Senhor Jesus para vencer. No capítulo 1, esse mesmo evangelista escreveu, no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 11 e 12, vou falar de cor, porque é conhecido, se alguém quer ouvir, pode. Ele disse assim: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas deu-lhe o poder, todos quanto crerem serem feitos filhos de Deus. Eu creio que todos entenderam muito bem. Quem veio para a assim? É o próprio Senhor Jesus. Ele veio para os judeus. Os judeus não deram crédito, não deram valor. Humilhados, especialmente as autoridades, não deram valor. Eles não receberam. Ele como Salvador, como Rei, como Mestre, eles não tiveram. Ainda que eles entendessem, mas tapavam o ouvido para que rejeitavam. Mas o Senhor já tinha um propósito. Quando ele fez a promessa a Abraão, que ele será bendito toda a nossa família da terra. Então, quando os judeus não receberam, abriu a oportunidade para que todos pudessem ouvir esse Evangelho. E chegou a nós. Nessa oportunidade,
O Evangelho é espalhado não só para os judeus, mas para todo, creio que quase para todo mundo da época. Então, aqui ele escreveu sete cartas para 7 igrejas da Ásia, mas existem muitas outras igrejas que não está registrado aqui, nesse trecho. Mas por quê? Essas cartas falam, cada uma delas fala de um tempo, e se diz uma palavra de Deus, mostrando o que aconteceria. E ele, João, já velho, sofrendo grandes perseguições, a igreja, muitos irmãos sofrendo grande perseguição. João, aquele apóstolo amado do Senhor, ainda estava ali para escrever. E quando o Senhor Jesus apareceu, falou para ele escrever tudo, e ele fosse mostrando, escrevesse. Em primeiro lugar, mandou escrever essas 7 cartas que iria enviar às 7 igrejas da Ásia. E depois ele continuou escrevendo o restante do Apocalipse, que cada pessoa deve ler cuidadosamente, para quem fala que é muito difícil de entender, mas lendo com cuidado várias vezes vai entendendo o que o Senhor quer falar. Mas nós vamos frisar: ao vencedor dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Os judeus sabiam do que ele se falava. João sabia, e nós também sabíamos, e sabemos que maná, ali no deserto, o povo se alimentava, aqueles que venceram vão conhecer e provar, estão, aqueles que já morreram com Cristo, está lá com o Senhor, experimentando o maná escondido. Dá-lhe a comer da água, mas é do maná escondido. E também a outra parte do versículo. Pode ler outra parte do versículo. Lembra para falar de fora. E também terei uma pedrinha branca. Não é isso? Atirei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que conhecer. Dar-te-ei uma pedra branca que ninguém conhece, um nome escrito que ninguém conhece, exceto aquele que recebeu. Irmão, a igreja na época estava sofrendo grande perseguição. Nós lemos essas cartas, nós vamos ver que cada um deles tem uma promessa. Nós vamos ver também falha, porque a igreja é composta de pessoas humanas, sujeitas a falha, mas que pode vencer. E o privilégio é muito grande. Ter um nome escrito, uma pedra branca com o seu nome escrito, só você sabe. Ele continua, nós vamos mudar para o capítulo 3, que fala da última igreja, a igreja de Laodiceia. Entre as 7, a última igreja, a igreja de Laodiceia, ele enviando a carta. Fala, essa igreja faz menção da igreja de hoje, a igreja em qual vivemos hoje. Não quer dizer que a igreja virou de Mutim, da igreja virou de tal ali, da igreja lá, não. A igreja de Cristo na terra, a igreja vencedora, com, quem sabe, algumas falhas, como nós vamos ver, alguns problemas, mas sim, com vitória prometida. Em qualquer uma dessas,
Deles pode ler que tem a vitória. E quem está falando é aquele que foi morto e está vivo. E nessa aqui, ele dá o nome: eu sou o Amém. Mas fala também o sinal que ele tinha. Ele já tinha dado a João todos a referência dele. Lê para nós, irmão, Leta, esses versículos 7, capítulo 3, todos acharam? Capítulo 3, de 14 a 22, fala da carta à igreja da Odisseia. Fala da igreja, a última igreja que se refere à igreja do nosso dia hoje. Apocalipse 3, 14, 22. Sétima carta à igreja de Odisseia. E ao anjo da igreja que está em Odisseia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fora quente, frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabeis o que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, me considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça, porque o Espírito diz a eles. Amém. Que Deus, nos seja muita graça e misericórdia, esteja abençoando os corações que ouviram e que estão acompanhando. Essa última carta escrita à igreja da Odisseia é uma figura da igreja hoje, no mundo. Está achando que está rico, abastado e não precisa de mais nada. Muitos estão nessa situação. E ele manda o João escrever, ficar gravado, marcado. Quem diz o Amém? Qual o Senhor Jesus? Esse A-O para escrever. Então ele disse: aconselho-te que compre roupa. Por quê? Para estar passando isso. Vai estar achando muito bem, falou, não sabe. Você não sabe que está pobre, a Bíblia não diz desgraçado, o outro fala miserável, nu, carente da misericórdia de Deus, com o nome de cristão, vivendo como igreja, mas infelizmente não valorizando a obra redentora de Cristo. Não estão dando valor. Eles estão vivendo longe do temor de Deus. E ele fala, aconselha e como ouro, já ele está achando carente. O ouro de mim, compreendeu o quê? Dele. Quem tem sabedoria para viver nesse mundo? Compre do Senhor, busca do Senhor, para como? Pela palavra.
cumpre, veste branca para não tampar a impureza do seu irmão. Ai, nós queremos fazer coisas vergonhosas, precisamos ter uma experiência com Cristo e achando que está muito bem, achando que não está precisando de mais nada, e assim seguindo, ele manda comprar colírio para os olhos, para que possa ver a situação em que está, porque quem sabe no seu pensamento, na sua vida, está bem, não está precisando. Não preciso de oração, não preciso de estar estudando a palavra de Deus, não preciso, estou bem como estou. É triste quando um crente acha que está bem como está, muitas vezes longe de Deus, ou às vezes precisando de ter contato com Ele, uma vida mais consagrada, mas está bem. Ele manda comprar livro, colírio para o nazista, para ver a situação que está. E ele segue dizendo: eu corrijo a tua alma. Amados, quantos que acham que está bem? O Senhor tem falado de perto, e nós temos que fazer unicamente o quê? Dar graças a Deus, glória a Deus, porque ainda está sendo corrigido a tempo para que nós recorremos àquele que pode nos sustentar, aquele que pode nos abrir os olhos do entendimento para ver a posição em que estamos. Porque se nós passemos por aquele processo que nós falamos lá atrás, a todo quanto crê será feito filho de Deus. Mas será que o filho de Deus vai viver nesse mundo fazendo coisas vergonhosas, trazendo tristeza ao Espírito Santo de Deus, trazendo tristeza ao Senhor que morreu por você, morreu por mim, morreu por nós? Precisa de você, eu, nós, a cada momento da nossa vida, procuramos a ver aonde precisamos colocar a nossa vida na posição que o Senhor venha a nos usar. Quando ele diz ao anjo da igreja, será que ele está falando comigo? Com fulano? Com Beltrano? Ele está falando com todos nós. Nós somos chamados por Deus e devemos a nossa mensagem é para mim, é para você, é para todos nós. Sabemos como estamos vivendo nesse mundo corrompido pelo pecado, mas sujeito a todos os ataques de Satanás. Naquele tempo, na igreja primitiva, há milhares de irmãos que estavam morrendo por causa do testemunho do Evangelho, ou do contrário, ele tinha que negar. Porque o Império Romano tinha invadido já. Nessa época, Jerusalém já tinha sido invadida. A perseguição à igreja estava terrivelmente fazendo com que os cristãos
fugisse de todos os meios por causa do Evangelho, para testemunhar, viver. E foi um longo período que praticamente o Evangelho ficou quase apagado total da terra, quase apagado totalmente da face da terra. Nós não sabemos, não podemos dizer como ficou. Alguns historiadores falam como estava. Alguns cristãos usavam todas essas artimanhas para poder livrar da perseguição, para não negar, mas quando era morto queimado, jogado nas areias, de outras maneiras do leão, para que ele fosse morto. Por quê? A perseguição, mas a promessa para vencer, para que ele vencesse. Dá-lhe toda essa carta mostra algo que vencer. Daria uma coroa, daria isso, carne. Por quê? No meio da grande perseguição, eles foram, não morrerão por causa do meu nome. E morreram mesmo. Mas o Senhor, na sua sabedoria, Ele conservou alguém que conservasse a palavra dele. Foram mortos, sim, por causa do Evangelho. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela ficou guardada até que levantasse outros homens corajosos, e por certo mulheres corajosas, que sofreram muito por causa do Evangelho nisso, e muitos morreram, como nós já vimos, não ouvido falar. Até que Martinho Lutero teve força, coragem, padre que se converteu e continuou levantando essa bandeira da vitória, para que esse Evangelho chegasse a nós, pela graça de Deus, atravessou as fronteiras de todos esses grandes universos. Nós sabemos, muitos dos nossos irmãos também morreram e sofreram depois, e foi reavivado o Evangelho outra vez. Satanás aí não tem mais força, porque chegou o tempo que a igreja de Cristo deveria espalhar em toda a terra, todas as raças, tribos e línguas pudessem ouvir esse Evangelho, ainda que muitos não querem ouvir. Muitos têm matado ainda os cristãos para não ouvir, mas teve homens corajosos, mulheres corajosas, estão nesse mundo sofrendo, mas testemunhando. Mas tem promessa gloriosa. Os nossos últimos versículos diz assim, nós vemos no verso 20, ele disse assim, eis que estou à porta e bato. Quem está batendo? Eis que estou à porta. O Senhor está batendo a porta daqueles que estão aí duvidosos. Se alguém abrir a porta, mesmo se diz um cristão que está lá meio desanimado, fracassado, porque aqui é a figura da igreja nos nossos últimos dias, o Senhor está batendo, que a volta dele está próxima. Tudo indica que estamos nos últimos dias da igreja na terra. Esse Evangelho que era para ser anunciado em todos os recantos da terra, ele tem chegado. Todos os acontecimentos que a Bíblia relata, o Senhor Jesus falou as profecias, estão se cumprindo. E o Senhor está batendo. Para que abra a porta, Ele quer entrar. Por quê? Ele quer morar.
para que ainda seja um meio da perseguição. Ele disse, eu estou resumindo o estudo, a palavra, e chegando ao fim da mensagem que o Senhor tem me colocado. Se alguém ouvir, entrarei com ele e ele comigo. E serei. O último versículo do nosso prejuízo é: ao vencedor. Tem vitória? Pode ler, irmão. O último penúltimo versículo, 21, 22, pode ler. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observar? Ainda que sejam bem lutas, dores, provas, perseguições. No nosso Brasil, nós temos a liberdade do evangelho em qualquer lugar. Temos, sim. Mas será que estamos vivendo assim? Pregando, testemunhando em todos os lugares? Amém. Deus abençoe. Possamos ser isso. Mas nós sabemos que não é isso. Em lugares fora, não está sendo assim. Tem lugar ainda com perseguição. Mas é o que vencer. Mas a nossa responsabilidade como igreja é isso. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui alcançou igreja de todos os locais e igreja universal. Alcança toda a parte desse universo. Dá o direito de que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai. Você quer assentar com o Senhor o seu trono? Vence. Vence por amor. Tem luta, tem prova, tem, quem sabe, algumas perseguições por testemunhar do Evangelho, falar do Evangelho, viver como um verdadeiro cristão.